Bolsonaro comandou hoje a primeira reunião com todos os ministros e pediu um pente fino nas contas do fim do governo Temer. Segundo o ministro da Casa Civil, houve movimentações estranhas de recursos. Agora chama Conselho de Governo, o que na prática é a tradicional reunião ministerial. E a primeira reunião estava tão fechada que nem o discurso de abertura feito por Jair Bolsonaro foi transmitido. A informação é que o presidente foi breve, pontuou suas diretrizes de governo, pediu alinhamento da equipe. Foi Onyx Lorenzoni o porta-voz da reunião. Segundo ele, os ministérios estão autorizados a fazer um limpa nos cargos comissionados. O governo também decidiu revisar as centenas de conselhos criados por governos anteriores. Na mira do novo governo estão ainda os 700 imóveis da União. Cada ministro terá que levantar onde e como estão sendo usados. O ministro da Casa Civil disse que Bolsonaro também quer um pente fino nas últimas medidas do governo Temer, no apagar das luzes. Nós fomos além, verificando que houve uma movimentação incomum de exonerações e indicações nos últimos 30 dias, assim como também houve uma movimentação incomum de recursos destinados a ministérios também nos últimos 30 dias. Então foi solicitado que todos os ministros fizessem a revisão, pasta por pasta, quer de eventuais nomeações ou exonerações ou transferências, e também sobre a movimentação financeira dos últimos 30 dias, particularmente dos últimos 15 dias, que pelo alto volume causou estranheza, e nós vamos acompanhar, e o presidente quer um relatório de cada um para ver para onde foi o dinheiro, por que isso foi feito e se tem suporte para ter sido feito. À tarde, o presidente recebeu o diretor da Organização Mundial do Comércio. Ele disse que conversaram sobre as oportunidades que estão aí, as mudanças que estão se verificando não somente no Brasil. Roberto Azevedo disse que a preferência de Bolsonaro por negócios bilaterais, feitas diretamente entre países e não em bloco, é bem-vinda. O caminho bilateral é importantíssimo, ele tem que ser trilhado, ele é mais rápido, ele é mais efetivo, sobretudo nas negociações tarifárias e de acesso ao mercado. O sistema multilateral complementa, né, esse lado bilateral que tem que ser explorado. É o que todos os países fazem. Depois, Bolsonaro visitou a Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. É o órgão que cuida da segurança do presidente e sua família, palácios, residências oficiais e viagens presidenciais. São mais de 700 servidores, militares das Forças Armadas, agentes federais, polícia militar e bombeiros. Foi um convite para que o presidente conhecesse os servidores que cuidam da segurança dele e que até arriscam a própria vida para garantir essa segurança. O presidente conheceu um simulador de tiros, como funciona o comboio presidencial, entre outras informações, para convencê-lo de que, como autoridade, ele precisa desse serviço de segurança. É sempre uma necessidade nós termos essa demonstração feita para a autoridade, para que ela possa entender o trabalho daqueles que estão ali até para, se for o caso, oferecer o sacrifício da própria vida. A mudança de governo pode ser vista também do lado de fora dos prédios da esplanada. Funcionários reescrevem os nomes dos ministérios, como o da Fazenda, que virou da Economia, juntando o planejamento, parte do trabalho e da indústria e comércio. E a mudança do casal Bolsonaro está chegando ao Alvorada. A família já deve dormir no palácio esta noite. As lideranças do PT e do PSOL na Câmara dos Deputados afirmaram hoje que houve uma invasão de gabinetes de deputados durante os preparativos para a posse do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o PT, foram violados gabinetes de 9 deputados.
O PSOL relatou a invasão de gabinetes de 5 deputados. Os parlamentares disseram que gavetas foram revistadas e persianas fechadas com parafusos. Os dois partidos declararam que não houve comunicação prévia da entrada nos gabinetes, nem autorização dos parlamentares. Em nota, a Câmara informou que a determinação foi da diretoria-geral da Casa, que não houve comunicação prévia aos gabinetes porque a decisão foi tomada no fim de semana. Não havia tempo hábil e a medida era necessária por razões de segurança. A Câmara também declarou que o objetivo foi evitar que uma eventual movimentação nos gabinetes desviasse a atenção dos franco-atiradores das forças de segurança e que o uso dos parafusos para fechar as persianas foi necessário para evitar que se abrissem com o vento. A assessoria da Câmara ressaltou ainda que a mesma medida foi tomada em todos os gabinetes e adotada em toda a esplanada dos ministérios. O governo Bolsonaro tem agora a tarefa política de conseguir que o Congresso vote as reformas consideradas prioritárias para a economia, como a da Previdência. E as negociações também passam pela escolha do presidente da Câmara. As principais propostas de lei apresentadas pelo governo são votadas primeiro na Câmara. E como a prioridade do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, é criar o cenário mais favorável para aprovar a reforma da Previdência e as propostas de mudança na economia, o partido decidiu apoiar a reeleição à presidência da Câmara de Rodrigo Maia, do Democratas. Hoje, o presidente do PSL fez aqui em Brasília uma reunião para acertar o discurso. Menos da metade dos 52 deputados do partido participou da conversa. Uma ausência sentida foi a do filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. O presidente do PSL disse que todos vão votar em Maia. A contrapartida aos votos já está acertada. Posições estratégicas na Câmara para comandar o debate econômico. Os compromissos que está bem público aí, a conversa que nós tivemos junto com ele foi de que, efetivamente, nós teremos a Comissão de Constituição e Justiça, a de Finanças e Tributação, teríamos uma vaga na mesa, tá certo? E todas as comissões eventuais de economia, nós temos a participação efetiva para viabilizar a nossa pauta econômica, que é o mais significativo para o nosso projeto de reestruturar esse país tão danificado que foi nesses últimos anos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já declarou várias vezes que Rodrigo Maia é o candidato com perfil mais liberal, com pensamento mais próximo ao da equipe econômica. Mesmo com toda essa articulação, o Palácio do Planalto fala em manter distância da eleição na Câmara e no Senado. O presidente reafirmou hoje na reunião, o governo não vai interferir nas decisões, quer para a Câmara dos Deputados, quer para a presidência do Senado Federal. Todos os governos que tiveram grau alto de intervenção ou grau de intervenção, tanto nas eleições de Câmara e Senado, os governos todos erraram. A tentativa de reeleição de Rodrigo Maia também recebe apoio oficial do PRB, que retirou a candidatura do deputado João Campos à disputa da presidência. PROS, PPS e PSD também declararam voto em Maia. Juntos, PSL, PSD, PRB, DEM, PROS e PPS somam 161 dos 513 deputados. O acerto de Rodrigo Maia com o PSL desagradou ao PT, que vinha em conversas avançadas com ele para fechar um acordo. O PT agora vai reavaliar o caminho a ser seguido. Um grupo do partido defende continuar as conversas com Maia. Outro, um acordo com o bloco da oposição, formado por PDT, PSB e PCdoB, que não fecharam apoio a nenhum candidato. O deputado eleito Marcelo Freixo, do PSOL, outro partido de oposição, se lançou hoje na disputa para a presidência da Câmara. Também são candidatos ao cargo Alceu Moreira e Fábio Ramalho, do MDB, Capitão Augusto, do PR, e João Henrique Caldas, conhecido como JHC, do PSB. 3 dos maiores partidos na Câmara, PP com 37 deputados, MDB com 34 e PR com 33, ainda não declararam apoio a nenhum candidato.